A Total Energies tem a ambição de ser protagonista na transição energética do Brasil. Junto com a sociedade, estamos construindo uma empresa multienergética para melhor atender às suas demandas. No Brasil, estamos desenvolvendo nossas atividades em renováveis com projetos nas áreas solar e eólica. Mais do que nunca, continuaremos caminhando para fornecer uma energia mais limpa, mais confiável e acessível ao maior número de pessoas possível. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Total Energies Studios, aqui diretamente do Brasil Offshore Wind Summit 2024, produzido pela EPBR. Eu sou Gabriela Rude, repórter da agência EPBR, e eu estou hoje com Leonardo Euler, vice-presidente da fabricante de turbina eólicas Vestas. Leonardo, muito obrigada pela sua participação aqui no estúdio com a gente. Queria conversar com você sobre esse cenário que a gente ouviu um pouco aqui nos primeiros painéis desse segundo dia, sobre o estresse que o mercado fornecedor para as eólicas está passando no mundo, né? Questão de inflação, de matéria-prima, discussões geopolíticas. Se você pudesse explicar um pouco para a gente como é que vocês estão vendo esse cenário, tanto fora do Brasil quanto aqui no Brasil. Muito obrigado, Gabriela, e eu agradeço a EPBR pelo convite e pela oportunidade. Bom, a Vestas é de fato uma fabricante de aerogeradores presente em mais de 87 países de origem dinamarquesa. O momento de fato é desafiador. Desde a pandemia nós tivemos uma inflação de custos significativa e ao mesmo tempo um aumento do custo de capital em função das taxas de juros. Isso tudo cria um cenário onde a viabilização de novos projetos fica muito mais difícil e, consequentemente, a demanda diminui e o impacto é não apenas nos fabricantes, mas em toda a cadeia a montante, né, em toda a cadeia produtiva. Cadeia essa que no Brasil foi estabelecida com muito êxito, é preciso dizer. Num curto espaço temporal, o setor foi responsável e conseguiu, através de uma política muito assertiva com o Finame, instituir uma cadeia que vai desde parafusos galvanizados até elementos muito mais sofisticados, até torres, até pás eólicas, dentro das nacelles, geradores, transformadores, enfim, uma indústria que traz muito valor agregado para o país. As últimas notícias não são auspiciosas, é preciso dizer, alguns fabricantes ou hibernando o processo fabril aqui no Brasil, ou mesmo deixando o processo. Isso não é bom, porque isso desmobiliza essa cadeia. A Vestas tem seu processo fabril sediado em Aquirás, no Ceará, onde na plataforma da V150 4.5 MW já foram produzidas mais de 7 gigas entregues em todo o Brasil. Uma turbina que se adaptou muito bem aos ventos brasileiros e que, por consequente, ganhou bastante competitividade. Mas nós não podemos deixar de conversar com as autoridades, etc., porque nós precisamos superar parte de custos que não fazem mais sentido. Hoje, 80% da turbina que nós fabricamos, do seu valor, tem conteúdo nacional. 20% nós trazemos de fora. Veja bem que o imposto de importação para trazer esses 20% de componentes de fora, ele é maior ou igual de que trazer uma turbina inteira importada. Então, acho que o Brasil não pode abrir mão de ter uma indústria forte aqui, que vai, inclusive, amparar os primeiros passos da indústria offshore no futuro. E a gente está discutindo aqui, especialmente, né, nesse evento, o nascimento da indústria offshore no Brasil, das eólicas offshore no Brasil. Esse cenário atual, de algum modo, pode impactar o surgimento dessa indústria? Por exemplo, dificultar o fechamento de contratos de longo prazo? O que você acha? De fato, né, hoje nós temos uma situação que pode afetar. Evidentemente, a gente precisa dizer que o offshore, em termos de aparato regulatório, é agora, mas a realidade em termos de operação e geração é para o começo da próxima década, né? Então, assim, em relação ao que nós temos discutido aqui, é preciso dizer, ainda tem, como todos sabem, uma lei, um arcabouço legal sendo discutido agora no Senado Federal, mas, após isso, há uma série de legislações infralegais, decretos, regulamentos que vão precisar ser instituídas. Eu, antes de me juntar à Vestas, há pouco mais de 2 anos atrás, estava como presidente da Agência Nacional de Telecomunicações e tive a oportunidade de liderar o chamado leilão do 5G no Brasil. E o espectro radioelétrico, tal qual um prisma no mar, é um bem público. E para que você possa dispor
do direito de uso desse bem público, existe uma série de regramentos para você chegar até o dia do leilão. Essa experiência de precificação do direito de uso ou do custo de oportunidade do Prisma é uma experiência novidadeira para a administração pública brasileira. Então, tudo isso vai tomar tempo e muito esforço. Por isso, o governo precisa desejar empreender bastante ênfase nesse arcabouço regulatório para que nós tenhamos condições de, há alguns anos, ou de fazer o primeiro, digamos assim, leilão de uso de uma área, para que nós possamos começar a gerar essa energia offshore e aproveitar o potencial energético offshore e tudo que com ele vem já no começo da próxima década. E aí dizendo que a gente não trata aqui só de energia, a gente trata muito além disso, de uma oportunidade, como o governo tem bem preceituado, de neoindustrialização no Brasil. Mas para isso a gente precisa fazer o nosso dever de casa, porque as nossas vantagens comparativas, como matriz elétrica extremamente descarbonizada, um sistema interligado nacional que chama a atenção, são vantagens comparativas, mas ainda não são vantagens competitivas. Então eu acho que o Brasil precisa olhar para isso, olhar na parte do seu arcabouço regulatório. Não há espaço fiscal, por óbvio, para dar subsídios, mas há espaço sim para desonerar aquilo que o governo nem arrecada ainda. E nesse sentido, como é que vocês veem eventuais discussões sobre conteúdo local, conteúdo nacional para a eólica offshore? Olha, se nós olharmos para a política que foi estabelecida em onshore, essa política foi muito bem acertada, né? Evidentemente que o offshore tem uma escala, uma magnitude muito diferente da onshore. Eu diria que é um outro animal. Então, assim, eu entendo que o governo tem que disponibilizar as áreas, mas nesse começo ter um pouco de cautela com aquilo que vai ser exigido em termos de contrapartida. Porque primeiro nós precisamos criar um mercado, e aí lembrando que vem com isso operação e manutenção, de parques que vão aí estar gerando por 20, 30 anos, para que depois esse conteúdo local seja gradativamente colocado pelo Estado. E eu diria também que o Estado não deve ter também uma abordagem meramente fiscal ou arrecadatória ao disponibilizar esses bens. Justamente esses bens que eu digo, o bem público, o Prisma, o direito de uso daquele polígono para exploração do potencial energético. Deveria ter uma política mais voltada para compromissos de investimento, de modo que os recursos fiquem no setor e fiquem em prol da geração de energia elétrica e de vetores energéticos que podem serem impulsionados a partir disso, considerando a escala e a abundância do potencial energético offshore. Interessante. E assim, a gente sabe que a tendência é que no offshore as turbinas sejam muito maiores do que no onshore, né? A Vestas já está se preparando para isso aqui no Brasil? Quais vão ser os desafios para vocês entrarem nesse novo ambiente, né? Até agora foi só em terra. Bom, no mundo a Vestas tem uma experiência muito vasta. A primeira exploração offshore no mundo foi com máquinas Vestas. Nós já temos linhas de produção de máquinas offshore, mas recentemente nós lançamos a turbina chamada V236 de 15 MW. Essa turbina, na sua operação de testes há um ano atrás, aproximadamente, bateu o recorde de geração em apenas um dia. Então, assim, é uma máquina extremamente confiável. Já na Europa tem despertado bastante interesse. Caso você observe os mais de 200 gigas protocolados no IBAMA, muitos daqueles projetos referenciam alguma turbina, e essa turbina da Vestas é a mais referenciada, justamente porque o mercado entende que, tal qual foi no offshore, no onshore, a Vestas se posiciona com muito diferencial também no offshore, considerando a sua experiência em vários outros países. Se não me falha, a Vestas já tem operações offshore em 15 países. E vocês estão se preparando também para eventualmente fabricar essas turbinas offshore aqui no Brasil? A gente não pode assumir um compromisso que dia 1 a gente já vai assumir. Mas a gente, se olhar a história onshore, a Vestas começou no país no começo dos anos 2000. Em 2016 começou seu processo fabril. Em 2019 localizou essa nova plataforma e de lá para cá já produzimos 7 GB. Então a gente tem um compromisso muito firme com o Brasil. A gente acredita muito no potencial industrial do Brasil, nas parcerias que nós temos com os nossos clientes internacionais e locais. E a gente entende que haverá espaço para isso.
Mas o Brasil não pode perder a oportunidade de colocar a estrutura de incentivos corretos. A gente não pode fazer aquela célebre frase, não pode fazer valer aquela célebre frase de Roberto Campos, né, que o Brasil não perde uma oportunidade de perder uma oportunidade. Sim. Além das turbinas, quais outros segmentos, quais outros equipamentos você acha para offshore, você acha que tem potencial de se desenvolver aqui no Brasil com esse novo mercado? É uma pergunta muito interessante, porque se você olha a estrutura onshore hoje, de todo o capex num projeto, em média, 70% tem a ver com a turbina, 30% com BOP, etc., em outros aspectos. No offshore, essa relação é invertida. Então, a gente tem aqui fundação, a gente tem aqui empresas de instalação, navios muito específicos e que não tem grande oferta no mundo. A gente tem a questão portuária. Então, ou seja, a gente está falando de uma operação muito mais complexa, não apenas uma operação muito maior, por isso que eu dizia que é um outro animal. Então, a gente vai, com certeza, aí ter uma cadeia de valor mais complexa do que a onshore, e aí a gente vai ter vários desafios para ser superados. E a gente pode, com certeza, superá-los. Embarcações, a gente pode também aproveitar as sinergias que nós temos com o setor de óleo e gás. Evidentemente tem as suas diferenças, mas sobretudo nessa parte de operação e manutenção. Tá ótimo. Muito obrigada pela sua participação, Leonardo. Continuem acompanhando aqui o Total Energy Studios, direto do canal do YouTube da agência PBR. Muito obrigado. A Total Energies tem a ambição de ser protagonista na transição energética do Brasil. Junto com a sociedade, estamos construindo uma empresa multienergética para melhor atender às suas demandas. No Brasil, estamos desenvolvendo nossas atividades em renováveis com projetos nas áreas solar e eólica. Mais do que nunca, continuaremos caminhando para fornecer uma energia mais limpa, mais confiável e acessível ao maior número de pessoas possível.